Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ismael Oliveira. Mais um assunto referente à religião que eu gostaria de abordar aqui nesse canal. Trazer aqui um pensamento crítico sobre as histórias que a gente está cansado de ouvir. E uma dessas histórias é que Deus, ele de alguma forma, o Deus cristão, o Deus teísta, né, que é o Deus que tem essas características onipotente, onipresente, onibenevolente, onisciente. Então ele tem muitos onis. Esse Deus teísta, o Deus específico cristão, que é o Deus que a gente vai aqui analisar se ele comete algumas incoerências, é o Deus correto, porque assim a gente sabe que existem muitas ideias de deuses e cada ideia de Deus é referente a um ser específico. O Deus da Índia, os deuses da Índia, não são o mesmo Deus que o cristão acredita. O Deus islâmico não, não as mesmas características do Deus cristão. A religião ela se divide em várias e várias ideias diferentes. No próprio cristianismo, você percebe que isso ele tem muitas divisões. No nosso país você vê que de cara já tem a Igreja Católica e temos aqui a Igreja Protestante, no qual a Igreja Católica acredita em santos, em pessoas que conseguiram transcender a forma humana e se tornar santos, como a Igreja Católica defende vários e vários santos. Já a Igreja Protestante já não acredita que pessoas consigam esse cargo e já tem uma visão diferente. No próprio meio você vê que tem muitas divergências, tem muitas fragmentações, onde um trabalha aos sábados, o outro já vê aquilo como errado, o outro é contra a transfusão de sangue, na outra denominação aquilo já pode. Então você vê que mesmo no próprio meio existem muitas denominações com várias e vários pensamentos diferentes. Onde eu quero chegar? Uma coisa que a gente percebe aqui no nosso país é que uma coisa eles pensam em comum: defender a bondade de Deus. Não é uma coisa de você falar, nossa, Deus é bom. Não, eles falam que Deus é a própria bondade. Ser bom não é uma característica de Deus, segundo os defensores dessa ideia, dessa visão, desse Deus teísta. Segundo eles, Deus é a própria bondade. Porém, se você for analisar aqui alguns textos bíblicos, vocês mesmos vão chegar à conclusão que se Deus, de fato, se ele fosse bom, algumas atitudes cometidas por ele é bem questionável. Você vai analisar que Deus, segundo o Deus cristão, o Deus Yahvé, o Deus Jeová, o Deus da Bíblia, ele estipula algumas regras que, segundo alguns defensores do cristianismo, são ideias boas para a convivência humana. Uma delas é não matarás. Eu acho que todos nós devemos concordar que matar é algo errado, ao menos que seja em legítima defesa. Mas, tirando esse detalhe, matar, acho que todos irão concordar que matar uma pessoa desnecessariamente, sem ser legítima defesa, é algo errado. E na Bíblia você vai encontrar realmente um texto no qual o Deus cristão especificamente estipula isso. Concordamos que nesse quesito Deus ele está correto. Acho que matar um ser humano, interromper a vida de uma pessoa sem o seu consentimento, de qualquer forma, interromper a vida de uma pessoa é errado. Porém, os defensores do Deus cristão falam que Deus ele é muito sábio por isso. Porém, eles não contam a história toda. Quando
segundo a Bíblia, quando Moisés subiu ao monte e passou lá um tempo recluso, tendo essa conversa com Deus, Deus estipulou 10 regras, 10 coisas que, segundo Deus, ou segundo a, a tradição cristã, foi Deus que estipulou. E uma delas era não matarás. Moisés desce do monte e quando ele volta com as tábuas da lei, que segundo a Bíblia foi o próprio Deus que escreveu, ele se depara com o povo adorando uma estátua de um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro, segundo a tradição atual lá, né, do momento, isso era algo terrível, era uma ofensa terrível a Deus. Moisés acabou de descer com aquelas regras e ele não dá a mínima. E adivinha a ordem que ele deu para o que deveria ser feito com essas pessoas que adoravam esse bezerro de ouro. A ordem foi que cada um pegasse espadas e ferisse o seu irmão, o seu vizinho. E nessa brincadeira, segundo a Bíblia, teria morrido ali algumas milhares de pessoas. Aonde eu quero chegar? Você imagina que você, com uma ordem que não matarás, você acabou de receber a ordem, quando você chega, a primeira coisa que você faz é matar. Essa ordem divina, alguns podem falar, não, mas Deus não mandou matar ali. Foi Moisés. Porém, a gente tem uns questionamentos. Se por acaso Deus fosse contrário a essa matança, ele poderia ter intervido a qualquer momento, ter repreendido Moisés dessa atitude. E a gente não encontra isso na Bíblia. Mas tudo bem, vamos supor que eu vou dar o benefício da dúvida para essas pessoas que defendem essa ideia. Realmente, então, vamos supor que Deus aqui ele está isento, ele não mandou matar ninguém. Porém, em outras passagens, a gente tem diretamente Deus ordenando a matança de pessoas. Alguns capítulos depois, ou melhor, alguns livros da Bíblia depois, nós vamos se deparar com uma das coisas que eu acho uma das piores coisas que eu já vi na Bíblia. Lá tem muitas coisas que você pode realmente repugnar. Coisas que vocês analisam e é algo chocante para a visão de uma pessoa que está lendo aquilo sem a devoção de uma pessoa que é crente naquilo. Mesmo você sendo crente, que você usar um pouquinho o raciocínio lógico para questionar aquela história, você vai chegar a essa conclusão também. Alguns livros depois, eis que nós chegamos em Números, livro de Números, onde Moisés está com um povo ali que tinha retirado do Egito, ali já tinha passado bastantes histórias, já travaram algumas guerras ali com os povos vizinhos, e chegando justamente em Números, especificamente no capítulo 31, Números 31, é um grande absurdo. Acho que para quem não conhece essa história, eu vou fazer um resumo aqui rapidinho e a gente vai comentar em seguida, né? O resumo é: Deus ele ordena que Moisés vingue o povo de Deus, o povo israelita, o povo judeu, o povo que estava ali procurando a terra prometida, o povo que estava um momento atrás sendo escravo no Egito, Deus tirou e tal. Mas nesse momento específico, Deus ordena que Moisés reúna 1000 homens de cada tribo do seu povo. Isso são 12 tribos, 12.000 homens. E ordena que esses 12.000 homens sigam com seus capitães dos exércitos até os midianitas. Era um povo vizinho ali. E Deus ordena que vingue, vá lá e vingue. Então aqui Deus está dando uma ordem específica, uma ordem clara de vingança. Não é uma ordem de justiça. Então você fala para mim, Deus é justo, Deus é justo ou ele é vingativo? Nesse episódio específico não teve justiça. Ninguém ali foi julgado com justiça. Você foi vingado. Vingança e justiça é coisas totalmente diferentes.
Vingança geralmente é algo quando você for pagar aquilo, quando você for dar o troco, geralmente é desproporcional. Geralmente a vingança não é algo justo. Então, aqui você vai ver Deus mandando o povo israelita, o povo judeu lá, o povo escolhido de Deus, vingar. Então, é a ordem, pegar esses 12.000 homens e invadir o território midianita, e assim foi feito. Os 12.000 homens foram, mataram 5 reis, os 5 reis daquele povo foram assassinados, todos mortos. Além disso, o profeta Balaão, que ele é bem conhecido na Bíblia, a gente até brinca muito, a gente que faz esse trabalho de questionar, de postar vídeos aqui na internet, questionando a religião, não só a cristã, mas todas elas, a gente faz esse trabalho de fazer críticas à religião. Assassinaram também o Balaão, que é o cara aí da jumenta falante. A gente até brinca, né? Poxa, jumentas que falam. Então a gente coloca isso como um conto de fadas, assim como o Shrek tem o burro lá falante, história de contos de fadas. Na Bíblia a gente tem algo semelhante, uma jumenta que falou com o profeta Balaão. Isso é uma outra história. Acho que eu até não sei se eu tenho um vídeo aqui no canal. Quem sabe eu faço um vídeo especificamente falando do Balaão. Mas o Balaão também morreu. Resumindo, esses 12.000 homens foram lá no Medianitas, assassinaram, pilharam, roubaram tudo lá. O que tinha de valor eles roubaram. Tacaram fogo na cidade e voltaram, né? Segundo eles, vitoriosos. A vingança de Deus foi feita. Porém, pessoal, o pior disso tudo começa agora. Além de matar todos os homens da cidade, os guerreiros, os idosos, esses 12.000 homens israelitas ou judeus, esses 12.000 homens aqui de Deus, o povo escolhido de Deus, trouxeram prisioneiros. Quem que sobrou para ser prisioneiro aqui? Além de roubar tudo, de tacar fogo, eles trouxeram as mulheres e crianças. Moisés, segundo a Bíblia, claro, diz que ficou indignado. Poxa, como pode vocês fazerem isso? A ordem era clara, era matar todo mundo, não era para ficar ninguém. Então, se Deus deu essa ordem, Moisés ficou chateado porque não foi cumprido. Então, agora que vem, pessoal, o terrível aqui da Bíblia. O não matarás, que Deus mandou, já foi esquecido há muito tempo. Mesmo para aqueles que defendem que a ordem foi de Moisés. E agora? Como que vocês vão defender isso aqui? Agora, a ordem que Moisés deu com a aprovação de Deus é algo terrível, algo que se você ler, você vai ficar enjoado. Moisés ordena que matem todas as mulheres. Quais as mulheres? As que já não eram mais virgens. A virgindade nesse quesito, ela foi o motivo da pessoa ser morta ou de ficar viva. Então, todas as mulheres que já tiveram se deitado com homens e perdido a virgindade foram mortas aqui nesse episódio. Todos os meninos do sexo masculino que estavam ali aprisionados também foram mortos. Porém, as meninas que eram virgens, essas foram poupadas. Sabem para quê, pessoal? Para os soldados. Agora, uma história dessa, pessoal, isso não sou eu que estou criando, não sou eu que estou inventando. Você pode ler todo esse texto, toda a história, no capítulo 31 do livro de Números. E a pergunta que eu faço aqui para os religiosos é: não matarás? Como que esse mandamento que Deus fez? Por que Deus ele não cumpre os próprios mandamentos? Como que em um momento ele diz que você não deve matar, 2 segundos depois ele já ordena que matem? E nesse caso de Números 31, um absurdo. O que vocês acham que aconteceria com essas moças virgens na mão desses soldados, pessoal? Crianças. Então, aqui na Bíblia, a gente tem esse tipo de endosso. A gente tem um Deus que
dito ser amor, um Deus que é dito ser a própria representação do amor, onibenevolente. Mas você lendo a Bíblia, você vê que tem esse próprio Deus mandando fazer esse tipo de coisa. Mesmo que você fala, mas aqui há ordem para fazer isso. Realmente no céu de Deus. Mas ele foi conivente, ele aceitou. Eu imagino que você que está vendo esse vídeo, você não aceitaria que ninguém usasse o seu nome para fazer esse tipo de coisa. Imagina que você tem um empregado, você tem uma empresa, e você contrata alguém para fazer os trabalhos para vocês, e esse rapaz está usando o nome da sua empresa para fazer coisas ilícitas. E você sabe disso. O que você faria? Você deixaria que isso acontecesse? Você interromperia? Ou você se calaria? Você fecharia os olhos e deixaria acontecer? De qualquer forma, Deus aqui ainda é responsável. Porque ele sabia, ele já era onisciente, ele já sabia que isso ia acontecer. E ele não interveio. De qualquer forma, Deus aqui não tem como você tirar essa responsabilidade divina. Se Deus escolheu Moisés, ele sabia que Moisés iria fazer esse tipo de coisa. Então Deus ele é responsável por seus representantes. Então, nesse caso de número 31, é um grande absurdo que você vai encontrar na Bíblia. Existem outros e outros casos que eu vou abordar futuramente aqui no canal para a gente analisar. Então, meu amigo cristão, meu amigo religioso que defende a ideia do Deus teísta, do Deus cristão, do Deus da Bíblia, qual a opinião sincera de vocês? Deixa aqui embaixo no comentário. Responda para mim no comentário a opinião sincera de vocês. Imagina que você está na sua casa, de repente um povo de fora diz que você tem que abandonar sua casa porque essa casa não é sua de direito, porque a casa que você está morando, que você trabalhou para construir, ela pertence a um Deus, o Deus desse povo estrangeiro, e que você vai ter que sair da sua casa. E pior, eles vão entrar na sua casa, eles vão assassinar você, vão pegar sua filha, sua mulher, vão assassinar sua mulher e vão usar sua filha. Imagina, se coloque no lado da outra pessoa. Use um pouco de empatia, se coloque no lugar do próximo. Será que é justo? Será que o Deus de bondade, o Deus de amor, o Deus de justiça, ele poderia sair bem numa história dessa? Por que ele não fez nada para impedir? Aliás, por que ele deixa histórias desse tipo no seu livro sagrado? Então, meus amigos, o vídeo de hoje é para a gente fazer esse comentário, analisar. Não matarás. Deus é uma ordem bonita. Porém, se você só dá a ordem e não cumpre, se você não dá o exemplo, fica um pouco esquisito, né? Se Deus ele é contra a matança, se a gente tem que amar o próximo, por que esses mandamentos de amar o próximo não já começou do princípio? Por que Deus mataria pessoas? Por que Deus daria ordens para matar pessoas inocentes? Então, meu amigo, o vídeo de hoje é esse, para a gente fazer questionamentos, para trazer você a ideia de questionar até mesmo a crença que você tem. Meu amigo religioso, analise essas crenças. Por que você acredita nesse Deus? Por que você acredita na Bíblia? Faça um questionamento, coloque aqui embaixo para mim, me responda. Então, meus amigos, o vídeo de hoje é esse, para falar um pouquinho sobre esse tipo de coisa que a gente vai encontrar muito nos livros religiosos, somente no cristão, né, na Bíblia. E se faz sentido para você, um Deus que é amor, mas que 2 minutos depois ele ordena esse tipo de coisa. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Compartilhem, comentem, se inscrevam.